casada com o presbítero Rogério há 27 anos e temos 2 filhos, um de 24 e um filho de 18. E essa quem sou eu. E a palavra que Deus me deu para trazer aos irmãos essa noite, eu vou falar um pouquinho de Lucas. De Lucas. Peraí. 24, do 13 ao 35. E depois vamos dar uma passeada em Gênesis 14, 20. Logo quando o pastor Flávio me ligou, eu falei com a pastora Mary May e ela falou assim, essa é uma boa palavra. Aí Deus me deu a parte de Gênesis para complementar essa palavra, para que ela se encaixe na minha visão. E eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E ele... Nossa, eu não estou enxergando direito. Espera aí. Dá para colocar na tela, 23? Isso. 24, 13. Bom, eu vou ler na tela mesmo. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos que recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam o propósito, Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhe questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Assim, eles eram discípulos de Jesus, correto? São 2 discípulos a caminho de Emaús. Ficava de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam com olhos fechados, para não reconhecer, que de fato eles não reconheceram Jesus. Mas eles não eram discípulos? Eles não reconheceram a voz também. Eles estavam perto de Jesus, aquele que ouvia a palavra todos os dias, e não reconheceu a voz, e não reconheceu visivelmente. Mas não vamos julgá-los, né? Vamos entender o contexto de toda a história. Então, no entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Cleopas era parente de Jesus. Ele era parente de José, né, que é o carpinteiro, pai de Jesus. Então, ele era uma pessoa muito próxima, inclusive, da família. Então, é claro, ele era um discípulo que andava com Jesus. Não era um dos 12, né, porque a gente conhece todos os nomes dos 12, mas era discípulo também de Jesus. Existe também uma teoria, né, porque assim, só aparece aí o nome de Cleopas. Cleopas é o nome do homem. Existe a possibilidade de ser um homem e uma mulher, porque o judeu, quando escreve a palavra, ele nunca coloca o nome da mulher, a não ser que ela tenha um papel relevante no contexto da história. Então, assim, só fala 2 discípulos, mas só fala o Cleopas, que é o nome do homem. Então, assim, pode ser 2 homens ou pode ser um homem ou uma mulher, e o nome dela foi omitido da escrita, ok? Ao que eles indagou, quais? Eles fazem uma pergunta para Jesus: você não estava lá? Você não é peregrino? Por acaso você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Só que Jesus não respondeu. Ele fez uma outra pergunta em cima do questionamento deles.
e eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles não eram discípulos de Jesus? Por que ele reconhece Jesus como um profeta e não como filho de Deus? Eles estavam caminhando com Jesus, eles eram discípulos de Jesus, porque o discípulo é aquele que aprende. Mas eles ainda não tinham entendido que Jesus era filho de Deus. Na cabeça dele, vamos entender o contexto da história, que Cleopas, ele era um judeu também. Então, ele tinha uma expectativa que vinha um Messias para resgatar Israel da tirania do Império Romano na época, porque eles viviam uma opressão muito grande naquele momento, por cobrança de impostos, por todas as situações. Então, todo e qualquer judeu imaginava um redentor, um resgatador, mas de forma política e não de forma espiritual. Só que um estadista, um político, quando ele vem para tomar o poder, ele nunca vem com a paz, ele sempre vem com guerra, ele sempre vem com batalha. E Jesus veio com a paz, com o entendimento. E parece que isso também não fica muito claro, eles estão meio confusos aí na parte da história. Mas vamos entender o contexto da história, no final a gente entende tudo. E como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Nós acreditávamos que fosse quem havia de trazer total redenção a Israel. Redenção a Israel de uma forma política. E ele não veio trazer redenção a Israel, ele veio trazer o reino de Deus. Eles, como discípulos, eles faltaram em algumas aulas. Mas, hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Na verdade, também, que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, portanto, foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos e lhes asseguraram que ele vive. Não era essa a promessa? Mas vamos lá. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram aos sepulcros e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Deus deu um puxão de orelha, né? Jesus deu um puxão de orelha neles. Você não sabe das profecias, né? Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, Jesus foi pregando desde Gênesis para os discípulos. Ali eu acho que eles aprenderam toda a lição. Ele começou a pregar durante de 11 a 12 quilômetros que eles caminharam de Jerusalém até Emaús, teve assunto, hein? Desde Moisés até os últimos profetas. Jesus pregou para ele tudo que havia sido falado a respeito que ele teria que padecer. Então, iniciando por Moisés e descrevendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, de Gênesis até aquele momento. Ele pregou o Velho Testamento inteiro.
Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, porque culturalmente o povo judeu, quando chegava às 6 horas, né, que é a viração do dia, 6 da manhã e às 6 da tarde, que vira o dia. E aí já começa a anoitecer. E é por cultura convidar, se alguém estiver passando, para pousar na casa da pessoa conhecida. Porém, eles insistiram, rogando-lhes: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Então, eles não reconheceram Jesus. Aí eu fico com um questionamento também. Eles andaram de 11 a 12 quilômetros com Jesus, eles chamavam ele de peregrino. Mas eles não perguntaram o nome, de onde vinha, para onde ia, o que estava fazendo ali nas redondezas. Aí eu vou pular um pouquinho para Gênesis para depois concluir esse pensamento. Por que eles não fizeram isso? Por que eles estavam tão amargurados? Eu vou lá para Gênesis agora. É referente a Agar, né? Peraí, Gênesis. Gênesis 20, do 14 ao 20. Não, peraí. Desculpa, Gênesis 21. Essa é a história da escrava de Sara, né, Agar. Que Agar demorou para engravidar e ela queria resolver logo a questão de dar uma descendência a Abraão. E ela dá um jeitinho, né? Ela entrega a escrava Agar, que era uma egípcia, para Abraão, para ter um filho. E Agar engravida e tem Ismael. Só que Ismael vai crescendo. Na verdade, a intenção de Sara era ter Ismael como filho, né? Só que Agar não dá o filho para Sara. Agar fala: é meu filho, eu vou criar. E aí, esse filho vai crescendo, Ismael, e depois, né, todo mundo sabe que nasce Isaac. E aí tem uma rivalidade entre os irmãos, né, Ismael e Isaac. Tem uma confusãozinha lá, depois quem quiser ler toda a história. Mas que acontece que Sara fica descontente com Agar e Abraão pega e despede Agar com Ismael para o deserto. Aí eu vou ler essa parte que é bem rapidinho, só para a gente concluir o pensamento lá dos discípulos. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro. Na Bíblia está um odre, né? Esse recipiente de couro é que eles faziam com o animal, né? Eles fechavam as patas, as pernas e faziam o tratamento todo e depois ou colocava vinho ou colocava água. E ele colocou água fresca e entregou a Agar. E tendo colocado nos ombros dela, despediu-a. O menino, ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água,
do odre, aí apareceu o odre, que carregava, ela colocou a criança debaixo do arbusto. Aqui está a criança, mas a gente sabe que Ismael, nessa época, tinha mais de 16 anos. Mas para aquela época que se vivia muito mais de 100 anos, né? Sara viveu 127, então ele era realmente um menino. E por sentar perto dali, a distância de um tiro de arco e flecha, ela colocou o filho numa distância, como se atira uma flecha, você quase não vê, né? É como se fosse um pontinho de cabecinha de fósforo. É uma distância que você não consegue enxergar detalhes. Lastimava consigo mesmo, não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino. Lá onde tu deixou ele. Ergue-te, pois levanta o menino seguro pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu a Ismael beber. O que tem a ver uma coisa com outra? Parece que não tem nada a ver o Antigo Testamento com o Novo Testamento, mas as histórias têm uma relação em comum. Agar, ela estava tão desesperada que ela não suportou ver o filho morrer. E ela se distanciou a um tiro de flecha para que ela não sofresse vendo o filho dela padecer. E se apartou dali e foi num outro lugar. Esse outro lugar tinha um poço ao alcance dos olhos dela. Mas o desespero dela era tão grande que ela não conseguiu ver o que estava perto dela. Precisou, deixa eu ver, não, aí já foi. E precisou do anjo bradar e Deus abrir os olhos dela para que ela visse o que estava basicamente do lado dela. Deus criou o poço ou abriu os olhos dela? Abriu os olhos dela, o poço já estava ali. Os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam tão amargurados porque tinha acontecido, eles estavam decepcionados porque Jesus tinha morrido, que eles não conseguiram enxergar, eles não conseguiram ver o que estava do lado deles. O que eu tiro de lição dessas duas histórias em comum? Que o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, muitas vezes está ao alcance dos seus olhos. É a sua aflição, é a sua luta que não te deixa ver, porque já está pronto. Porque Deus não precisa preparar nada, Ele já preparou. E às vezes a gente fala, Deus, providencia para mim, providencia o emprego. Está pronto. Manda currículo que está pronto. A oração que eu quero propor que os irmãos façam hoje, Deus, abra os meus olhos para que eu veja o que está diante de mim que eu não consigo enxergar. Porque seria muito cômico alguém chegar perto de Agar e ver só os ossos, a ossada dela, ver os ossos do filho com o poço do lado. Deus precisou abrir os olhos dela para que ela visse o que era óbvio. Mas diante de situações da nossa vida, da vida de muitos irmãos, no meio das grandes lutas, a gente fica cego. E a gente fica surdo também.
Às vezes Deus está falando, Deus está mostrando e a gente não enxerga. Que tudo já está preparado. Deus já fez tudo, não precisa fazer nada. Tudo Deus já fez. Então, muitas vezes, é a questão da gente conseguir olhar, conseguir enxergar o que Deus já fez. Deus não criou um poço para Agar tomar água. Deus só abriu os olhos dela. Jesus lá para os discípulos, Ele precisou partir o pão e desaparecer para eles entenderem toda a Escritura, desde Moisés até aquele momento, para entender que Jesus cumpriu o seu papel. Então, é essa reflexão que eu trago para a igreja. Muitas vezes Deus não precisa fazer nada por você, apenas abrir seus olhos. A amargura, a luta, as dificuldades do dia a dia nos cegam e às vezes nos deixam com ouvidos tampados. E por isso eu convido os irmãos a ficarem de pé, para a gente orar, para a gente pedir para que Deus abra a nossa visão, para que Deus traga à luz o que Ele já tem para nós, para que Ele já preparou desde a eternidade, porque tudo que Ele fez é perfeito, Ele é bom, agradável e perfeito. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, diante da Sua palavra, que está no Teu livro, que o Senhor abriu os olhos de Agar para que ela visse o que estava diante dela, e deu-lhe vida para ela, vida a Ismael. Senhor, que o Senhor abriu os olhos dos 2 discípulos, a caminho de Emaús. Senhor, o Senhor é esse mesmo Deus, que é o nosso Deus. Abra, Senhor, os nossos olhos, para que possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós, que não precisamos te implorar por uma providência que o Senhor já fez. Senhor, abra os nossos olhos físicos, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos físicos, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Sua voz e cumprir o Seu propósito aqui nessa terra. É que eu te peço, em nome de Jesus, para mim, para meus irmãos, para todos aqueles, ó Pai, que creem na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que Deus me deu foi até aqui. Amém. Glória a